Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta terça-feira. Hoje é dia 19 de setembro de 2023, nós estamos por aqui para trazer aí muita informação do esporte para você, de futebol, abrindo aí mais um dia de vídeos, de notícias aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te peço aí que deixe o seu like, comente, compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos aí dos grupos, né, das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se for a sua primeira vez por aqui, ou se você já passou por aqui outras vezes, mas não se inscreveu no canal, então é a hora de você se inscrever no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Tem lá o sininho de notificações, toque no mesmo, vai aparecer lá opções, né, as opções lá, entre elas vai aparecer todas, marque todas, porque aí assim o YouTube, né, a plataforma YouTube vai te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí você corre pra cá pra dar essa moralzinha pra gente aí e pra ficar muito bem informado, né? Vamos falar então de futebol, entre as nossas informações de hoje, que tem Campeonato Brasileiro da Série B, tem também Série A de Brasileirão, né, rapaz? Essa semana aí de muitos dias, 6 dias seguidos de Brasileirão. Tivemos ontem um jogão em Itaquera, né, rapaz? De um lado o Corinthians, do outro o Grêmio, e 8 gols nesse confronto maluco. Tivemos também batalha de zona de rebaixamento em Salvador. Pois é, já eu conto pra você. O Peixe que não vencia há muito tempo, voltou a vencer, né, rapaz? E surpreendeu o Bahia na Arena Fonte Nova. Falaremos também sobre jogadoras da seleção feminina que se apresentam para primeiro período de treinos com Arthur Elias. E mais, falar de Vasco da Gama. Veja quanto o Vasco lucrou em jogo contra o Fluminense no Nilton Santos. Falando em Nilton Santos, fala do cara que comanda tudo aquilo lá, né, rapaz? John Textor, dono do Botafogo, avalia a compra do Estoril, clube da primeira divisão de Portugal. Tem mais. Falar de Palmeiras. Breno Lopes, lembra que o Breno Lopes comemorou o gol do Palmeiras na vitória aí na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Goiás, né, por 1-0, e acabou acenando, colocando aquele dedão do meio, né, e em direção à torcida do Palmeiras? Pois é, o Breno Lopes vai até a organizada do Palmeiras e se desculpa por gesto, abre aspas, totalmente arrependido, fecha aspas, disse aí o jogador. E o tricolor paulista fala do São Paulo. São Paulo se reapresenta e titulares fazem atividades regenerativas no CT. Vamos falar também de quanto que o Flamengo arrecadou nesse jogo de ida contra a equipe do São Paulo. Essas informações daqui a pouquinho, depois dos nossos 2 recados, mais o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta. Fique por aí, a gente volta já com muito mais para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy.
O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lide. Muito bem, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer notícia, trazer informação pra você, que eu sei que você gosta de se manter muito bem informado, né, rapaz? E a gente tá por aqui justamente para isso. Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina se apresentam para o primeiro período de treinos com Arthur Elias. As jogadoras da Seleção Brasileira Feminina começaram a se apresentar ontem, segunda-feira, na Granja Comari, para o primeiro período de treinos com o técnico Arthur Elias. As atividades em campo vão começar nesta terça-feira, né, à tarde, quando todas as 30 jogadoras convocadas já terão se apresentado no CT da CBF em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ontem, segunda-feira, algumas das convocadas registraram nas redes sociais imagens da Granja, desde veteranas como a atacante Debinha e a lateral esquerda Tamires, também lateral Yasmin, uma das novidades da lista inicial de Arthur Elias. As 8 jogadoras do Corinthians convocadas por Arthur Elias também publicaram uma foto antes do embarque em São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. A seleção feminina não terá amistosos para disputar nesta data FIFA e o treinador vai aproveitar o período de treinos para começar a apresentar suas ideias de jogo ao grupo. A seleção ficará concentrada na Granja até a outra terça-feira, dia 26. Os treinos durante a semana marcam um reencontro das veteranas Marta e Cristiane na seleção após 2 anos e meio. Preterida aí pela técnica Pia, Cristiane não era chamada para a seleção brasileira desde fevereiro de 2021. Para mim, um dos grandes erros aí da Pia foi não levar a Cristiane, né? Porque é nítido que faltou experiência. Claro, Cristiane, mas a Marta estava por lá. Só a Marta, gente, né? Só a Marta. Tinha que ter a Cristiane. Não entendi porque a Cristiane não foi convocada. Mas, né? Com esse novo técnico aí, que era técnico do Corinthians, né? Fez um trabalho espetacular no Corinthians, agora está na seleção brasileira. A gente acredita, né? E tem fé que as coisas tendem, né? Tomara que as coisas caminhem como a gente deseja aí e a seleção brasileira volte para a próxima Copa do Mundo, né? Disputar os próximos campeonatos até chegar à próxima Copa do Mundo e que nos dê mais alegria aí, principalmente se falando de Mundial, né? Falar de Vasco da Gama, quanto o Vasco lucrou em jogo contra o Fluminense no Newton Santos, Cristiano. O Vasco lucrou 642 mil no clássico contra o Fluminense, no Newton Santos, no último sábado. Mais de 33 mil pessoas compraram ingressos para assistir a vitória do time de Ramon Dias. As despesas, incluindo o aluguel do estádio, chegaram a quase 1,5 milhão de reais. A arrecadação total com o jogo foi de 2.089.046 reais. Entre as despesas está o aluguel do estádio. O Vasco pagou 220 mil reais ao Botafogo para poder jogar no Newton Santos. O valor é 30 mil inferior ao que o clube paga a dupla Fla-Flu para jogar no Maracanã. O valor é menor ao que o Vasco embolsou jogando contra o Atlético Mineiro no Maracanã. No jogo da 20ª rodada do Brasileirão, o clube lucrou R$ 1.033.050,74.
No último jogo, com torcida em São Januário contra o Goiás, no dia 22 de junho, a SAF arrecadou R$ 95.969,53. Na ocasião, a partida contou com 17.229 pagantes. Na próxima quinta-feira, o Vasco vai voltar a jogar em São Januário com presença da sua torcida. Os ingressos para a partida contra o Coritiba foram esgotados em poucas horas de venda, mais precisamente em 3 horas aí que foram colocados à venda. O torcedor do Vasco já acabou, né? Mas assim, o Vasco tomou prejuízo aí, né, gente? Tomou prejuízo aí nesse confronto prejuízo financeiro que eu digo, né? Nesse jogo contra a equipe do Fluminense no Nilton Santos. Falando em Nilton Santos, a gente lembra do John Textor, né? Que comanda tudo isso aí, o dono do Botafogo, rapaz. John Textor, dono do Fogão, avalia a compra do Estoril, clube da primeira divisão de Portugal. John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, conversa para adquirir mais um clube para a sua franquia, sua rede aí de multiclubes, né? O norte-americano avalia e conversa para adquirir o Estoril, time da primeira divisão de Portugal. O empresário já tem conversas e vê com bons olhos a possibilidade. Textor já visitou instalações, viu jogos da equipe e avalia possíveis formas de colaborações entre os times que já estão no seu grupo aí de equipes pelo mundo, né? A proposta oficial de compra ainda não foi colocada à mesa, mas Textor está considerando a ideia cada vez mais. Um fato que pode facilitar a compra é que o Estoril atualmente é gerido por David Britsen, que está no comando do Crystal Palace, justamente ao lado aí de Textor, e também Steve Parish. Pois é, Textor busca uma maneira de colaborar e fazer uma proposta para dividir a operação do Estoril. A intenção inicialmente não é de ser um sócio majoritário. O empresário tem boa relação com Britche e essa parceria vinda aí do Crystal Palace pode ser expandida para a terrinha. O Estoril atualmente ocupa a 17ª posição no Campeonato Português, com 3 pontos conquistados após 5 rodadas. O clube tem um título de grande honraria, a Taça de Portugal da temporada de 1943 a 1944. John Textor, além do Botafogo, também é dono do Lyon da França, RWD da Bélgica e FC Flórida dos Estados Unidos, além de ter ações no Crystal Palace da Inglaterra. É o John Textor, né, rapaz? Querendo expandir ainda mais o seu nome aí. E claro, né? E claro, rapaz, ficar um pouquinho mais rico aí na consequência, né? De lucro aí desses times que ele comanda pelo mundo. Mas seria diferente o Estoril. Ele não seria o cara que teria mais ações aí do time do Estoril de Portugal. Vocês lembram que o Breno, né? O Breno que fez o gol do Palmeiras na vitória sobre o Goiás por 1-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. O Palmeiras sofreu demais naquele jogo, né? Não jogou bem, o torcedor se irritou muito. E o Breno, que é um jogador que é muito criticado aí pela torcida do Palmeiras, perde muitos gols. O torcedor já vinha chateado com ele que ele tinha perdido um gol contra a equipe do Corinthians, né? E possibilitaria aí o Corinthians hoje, por exemplo, o Palmeiras está a 7 pontos do Botafogo. Poderia estar a 5 pontos, né? Caso ou menos, não, 5 pontos não. Poderia estar a 4 pontos. Porque aquela rodada o Botafogo enfrentou o Flamengo e perdeu por 2-1. Então poderia estar a 4 pontos do Botafogo, se o Breno fizesse aquele gol. Mas o se, né? Como o se é o se, né? Não aconteceu. E o Breno, rapaz, entrou nesse jogo duro, jogo difícil contra o Goiás, que pra mim nem pra mim nem pro torcedor do Palmeiras achava que o Palmeiras ia ter tanta dificuldade para vencer o Goiás, mas teve. O Breno entrou, perdeu algumas oportunidades, mas no finalzinho do jogo
ele acabou fazendo o gol. E na comemoração, depois do torcedor tá zoando ele, zoando que eu falo é vaiando, né? Vaiando ele, o jogo... Assim, quando ele entrou, o torcedor já começou a vaiar. Perdeu os gols e o torcedor começou a pegar continuou pegando no pé dele. E aí quando ele fez o gol, meu amigo, ele saiu extravasando, xingando, pedindo para a torcida gritar, né, como estava gritando, xingar ele. E mostrou os 2 dedos do meio para a torcida do Palmeiras, o que irritou muito o torcedor do Verdão. Mas Breno se redimiu, rapaz. Breno Lopes vai até a organizada do Palmeiras e se desculpa por gesto, abre aspas, totalmente arrependido, fecha aspas. A paz está selada entre Breno Lopes e a principal torcida organizada do Palmeiras. 3 dias depois de comemorar um gol mostrando o dedo do meio, o atacante foi até a sede da Mancha Verde na tarde de ontem, né, da última segunda-feira, para se desculpar. Vim na quadra da Mancha Verde para me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no jogo contra o Goiás. Sempre honrei as cores do Palmeiras. Nunca me achei superior à entidade. Quero pedir meu sincero perdão para vocês, disse Breno Lopes em vídeo publicado nas redes sociais. A decisão de ir até a quadra da Mancha foi do jogador e não teve participação do clube. A diretoria do Verdão trata o assunto como encerrado desde o sábado. A polêmica se deu, como já disse aqui, pela comemoração do gol que Breno Lopes marcou para garantir a vitória por 1-0 sobre o Goiás. Ele correu em direção à torcida, gesticulando e mostrou o dedo do meio. Depois, ainda publicou nas redes sociais um desabafo do pai. Breno Lopes vinha sendo criticado por boa parte da torcida desde o derby do último dia 3, no qual perdeu um gol dentro da pequena área. Depois, contra o Goiás, no primeiro jogo aí da volta da data FIFA, o desabafo depois do gol virou manchete no Palmeiras. Foi uma semana muito dolorida para mim, depois do clássico contra o Corinthians. Estava emocionalmente abalado e acabei tomando uma decisão equivocada. Estou totalmente arrependido, por isso vim aqui pedir um voto de confiança. Isso não vai mais acontecer. Vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras, completou o atacante do Verdão. O vídeo foi publicado pela própria torcida organizada, que diz aceitar o pedido de desculpas e que o sucesso do atleta é o sucesso do Palmeiras e, consequentemente, a nossa alegria. Mais tarde, em seu perfil em uma rede social, o atacante afirmou que preferiu procurar a torcida antes de se manifestar e reafirmou estar arrependido do que chamou de conduta inaceitável. O Palmeiras de Breno Lopes volta a campo na visita ao Grêmio na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, em jogo da 24ª rodada do Brasileirão. A distância para a liderança caiu para 7 pontos após 2 derrotas seguidas do Botafogo. Pois é, rapaz, agora eu só acho que é muita moral. Tudo bem, ele se desculpar com o torcedor, ele errou, e parabéns pro Breno Lopes, né, por se desculpar aí, por estar arrependido. E acontece, o cara, gente, sei que muita gente achou absurdo o que ele fez, ele não pode fazer o que ele fez com o torcedor do Palmeiras. Realmente, eu concordo com vocês. Só que, gente, se coloque no lugar do cara, o cara é ser humano. O cara perdeu um gol, ele não perdeu aquele gol contra o Corinthians porque ele quis, né? Ele não perdeu porque ele quis. Talvez ele tenha tomado a decisão errada. Se ele chutasse aquela bola cruzado, tirando do Cássio, ele levantasse a cabeça e chutasse cruzado, seria gol. Mas ele tomou a decisão errada, chutou de todo jeito. Perdeu o gol. Não tem como voltar mais. Aí ele entra contra o Goiás e perdeu 2 gols ali também, 2 chutes que a bola foi na lua. E o torcedor já estava, né, chateado com ele, evidentemente, por ele perder gols incríveis. E aí o torcedor começou a pegar no pé. Você pensa aí. Aí, daqui a pouco eu vou dar um exemplo claro. Aí, poxa, o cara faz um gol, o cara extravasa mesmo, gente. Ali sobe pra cabeça, o cara não tem controle, né, de falar assim, poxa, eu não posso fazer isso. O cara
fez o gol da vitória do time, sendo zoado, o torcedor no ouvido do cara. O cara é ser humano, gente. Que bom que ele reconheceu que ele errou. Que bom. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, no jogo Corinthians e Grêmio, o Luan, aquele mesmo que estava no Corinthians, Luan, entrou no jogo com a camisa do Grêmio. Vocês já pensaram, aí os torcedores do Grêmio xingando o Luan, de tudo quanto é nome que você pensar. O torcedor do Corinthians xingou o Luan ontem. Vocês já pensaram se o Luan faz um gol ontem e dá se ele faz o gol, ele faz o 5º gol lá, e o Grêmio ganha de 5. Se ele fizesse o gol, ia acontecer a mesma coisa. O Luan ia enlouquecer na arena do Corinthians ontem. Ele ia mandar o torcedor gritar mais, ele ia fazer vários tipos de gestos. Tenho certeza disso. Ele ia fazer vários tipos de gestos. Até comentei isso com o meu amigo Dimas, qual mando um abração aqui, torcedor do Palmeiras, grande Dimas, abração para você em São Paulo, mas está sempre assistindo aí os nossos vídeos. Abraço para você, Dimas, e também para sua família. Obrigado aí por estar sempre assistindo a gente. Estava comentando com o Dimas justamente isso ontem, né? Se ele faz um gol, ele extravasa, gente. Esse cara é ser humano. Agora, que legal, que bacana que o Breno reconheceu. Não, eu errei, me desculpe, eu não tive essa intenção. E realmente ele não teve. Ali é no calor, na emoção, o cara tá sendo zoado. Ser humano, gente. Ser humano. E que bom que a Mancha também reconheceu. Não, tudo bem, entendeu? E o desculpou. Agora eu só acho que é muita moral para o torcedor normal do Palmeiras. Beleza, ele dá essa satisfação. Agora, é muita moral. É por isso que o torcedor organizado, eu não estou falando especificamente só do Palmeiras aqui, não. A torcida organizada invade CT, invade campo de treinamento, sabe? Quer bater no jogador por esse tipo de moral que aí que jogador dá, que a direção dá. Agora, Breno, sinceramente, essa história de falar que partiu de você e pedir desculpa... Partiu de você e pedir desculpas aí pra torcida organizada do Palmeiras. Conta outra, né, menino? Conta outra que eu sei que alguém do Palmeiras chegou em você. Breno, não ficou legal, cara. Não ficou legal. Vá lá, velho. Vá lá, pede desculpas. Não partiu de você só, Breno. Você pode ter se arrependido, sim. Isso eu acredito em você. Agora, não foi só você que... Você com você decidiu ir lá, não. Alguém aí da direção do Palmeiras falou, Breno, menino, sei que você tá arrependido, então faz isso e isso, cara. Vai lá. Entendeu? Rapaz, alguém grande da Mancha Verde, nos ouvidos, na zureia da direção do Palmeiras. E aí, meu amigo? E aí, lógico. Mas parabéns aí à atitude do Breno Lopes. Mais informação chegando para você que tá ligado nesse nosso vídeo. Nosso primeiro vídeo, né, dessa terça-feira, rapaz, terçou, né, daqui a pouco a gente fala de Campeonato Brasileiro, jogo maluco que aconteceu ontem na Arena do Corinthians, entre Corinthians e Grêmio, 8 gols, né, rapaz, 8 gols aí nesse confronto. Falaremos também sobre o confronto entre Bahia e Santos, pois é, rapaz, o Bahia que vinha de vitória aí contra, não pode falar vitória não, de triunfo, né, rapaz, de triunfo, que bobeira, cara, de triunfo contra a equipe do Curitiba na última rodada, lá em Curitiba. E aí, rapaz, era a chance do Bahia ganhar, abrir 7 pontos do próprio Santos, né, e praticamente se livrar do rebaixamento. E o Bahia, quando o Bahia tá pedindo, rapaz, o Bahia tá pedindo, joga para a segunda divisão de novo e me chama de rebaixado. Tá pedindo. Já já a gente fala desse confronto, fala também de jogos que acontecem hoje, nesta terça-feira aí, pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. São Paulo se reapresenta e titulares fazem atividades regenerativas. Pois é. Eita, meu Deus do céu. Presta atenção no serviço, Cristiano. Pelo amor de Deus. Pois é, o São Paulo voltou então e fez para aqueles jogadores que jogaram, né, contra o Flamengo no domingo, ficaram aí na academia, fazendo um treinozinho aqui, um negocinho ali, né? Pois é, não pegaram no pesado, não.
Os jogadores do São Paulo se reapresentaram no CT da Barra Funda na manhã da última segunda-feira, ou seja, ontem, após vencerem o Flamengo por 1-0 no domingo, em jogo de ida das finais da Copa do Brasil. Os atletas que atuaram na maior parte do tempo aí da partida fizeram atividades regenerativas. Os demais realizaram treino físico e de posse de bola antes de encarar o Flamengo domingo no Morumbi, em partida que pode dar o São Paulo seu primeiro título da Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Fortaleza quarta-feira em casa pelo Campeonato Brasileiro. O mais provável é que Dorival poupe a maior parte dos titulares deste duelo para preservá-los para a decisão. Alisson e Lucas, que deixaram o Maracanã com dores, não têm lesões e não preocupam, como Dorival afirmou logo depois aí da partida. Com 28 pontos, São Paulo é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. O Fortaleza é o 8º, com 35 pontos. É nítido, como eu disse aqui ontem, que o São Paulo não vai colocar os seus titulares nesse confronto. Não vai, né? Porque o jogo de domingo foi um jogo duro, gente. Apesar da vitória do São Paulo, que parece assim, o jogo foi fácil. Foi fácil não, foi um jogo duro, né? O time do Flamengo é um time bem montado, time difícil de ser batido, e quando você ganha do Flamengo, você termina o jogo como o Caleri terminou, esgotado, porque é difícil realmente de ganhar do Flamengo, não é fácil, né? E se o São Paulo quer confirmar o seu título, não pode colocar time titular nesse jogo contra o Fortaleza, né, gente? Cá pra nós. O Campeonato Brasileiro, o São Paulo resolve depois. Agora tem uma partida, a mais importante, eu diria, né, do ano pro São Paulo. Falar então do Mengão, rapaz. Quanto o Flamengo leva da renda recorde de 26 milhões na final da Copa do Brasil? O Flamengo vai levar 11,2 milhões de reais da receita de 26 milhões 343 mil e 300 reais do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A renda obtida no último domingo, na derrota por 1-0 diante do São Paulo no Maracanã, virou aí com folga a maior da história entre clubes no futebol brasileiro. A CBF divulgou na tarde desta segunda-feira o borderô do jogo com um total de 5.661.172 reais, né? Pois é, rapaz. Na verdade, isso mesmo. 5.661.172 reais com 10 centavos. Agora tá correto, né, Cristiano? Agora tá certinho. De despesas e retenções aí, o que teoricamente sobraria para o clube 20 milhões, né? 698.417 reais com 74 centavos. Porém, há uma ressalva aí de 9,4 milhões de reais como complemento contábil por conta do regulamento da CBF. Ou seja, a CBF leva um montante legal, né, gente? Eita, nós! Pela regra da entidade, quando os descontos em ingressos são maiores que 50%, por benefícios aí dos programas de sócio-torcedor, os clubes são obrigados a registrá-los como se tivesse sido cobrado o valor de meia entrada. Por isso, a renda real do jogo foi de 16.861 reais com 141, né? Não, 16 milhões 861 mil 141 reais. E o lucro aí real do Flamengo, sabe de quanto que foi? 11 milhões 216 mil 259 reais. Pois é, uma grana legal, né, rapaz? Afinal, envolveu aí muita polêmica sobre os preços dos ingressos, que foram vendidos entre 400 e 4.500 reais para o público em geral. O ticket médio foi de R$ 391 reais com 14 centavos. Mesmo assim, o Maracanã ficou lotado e recebeu 67.350 pessoas, sendo 60.300
390 pagantes. Quando o telão anunciou a renda, os torcedores rubro-negros protestaram, na verdade, contra o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol, o Marcos Braz. Rapaz, com protesto e tudo, eu até acho um absurdo. Ingresso de R$4.500, né? Pra você assistir um jogo de futebol. Só um maluco mesmo, só um doido, um pirado, né? Pra pagar tanto assim, rapaz, pra assistir um jogo. Cristiano, mas é uma final, que se dane. Tô nem aí que é uma final, pode ser final de Copa do Mundo, R$4.500. Você tá maluco, rapaz? Nem uma final de... Eu acho, na minha opinião, e olha que eu gosto de futebol pra caramba, mas eu não sou um cara que tem dinheiro, não tenho dinheiro. Mas se eu fosse um cara que tivesse dinheiro, eu dar R$4.500 pra assistir uma partida de futebol, eu assisto pela minha TV, rapaz. Você tá maluco? Tá doido? Você tá maluco, rapaz? Você tá brincadeira comigo. Pois é, gente. Vamos dar um tempinho aqui. Vou tomar minha água. Vou pegar minha água aqui. Vocês verem que não é mentira. Vou tomar minha água. E enquanto isso, você tome a sua aguita também aí. Dá aquela respirada. E volta aqui rapidinho pra gente vir pro segundo bloco. Aí pra gente falar de Campeonato Brasileiro de Série B, de Série A, os jogos de hoje, os jogos que aconteceram ontem. Ufa, ainda tem muito assunto, a gente volta já já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com o nosso segundo bloco e o último aqui pra gente fechar esse nosso vídeo desta terça-feira, hoje é 19, né? 19 de setembro de 2023. A gente está por aqui para trazer notícia e trazer informação para você. Falar de Série B do Brasileirão, né? Os jogos, deixa eu passar todos os jogos para vocês aqui. Ontem tivemos um fechamento da rodada 28, né? Rodada 28 aí, com confronto entre Novo Horizontino e Ceará. Já a gente fala o placar desse confronto. Londrina 2-2 com o Ituano, Vila Nova 1-1 com a Ponte Preta, ABC perdeu para o Sport por 1-0, Criciúma 2-1 no Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 no Atlético Goianiense, Sampaio Correia 2-0 na Chapecoense, Juventude 3-1 no CRB, Guarani 3-0 na Tombense, Vitória 3-0 para cima do Avaí. E ontem, fechando a 28ª rodada, o Novo Horizontino recebeu a equipe do Ceará. Novo Horizontino venceu por 4-1. E com esse resultado, o Novo Horizontino entrou no G4 do Campeonato Brasileiro. Pois é, e já a gente passa a classificação para você. Porque deixa eu passar aqui para você que está ligado com a gente, já a 29ª rodada que começa nesta terça-feira.
o Sampaio Corrêa recebe a equipe do Vila Nova. Deixa eu falar para vocês aqui a posição das duas equipes. O Sampaio Corrêa tem 31 pontos e está ali a 4 pontos da zona de rebaixamento da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento com 27 pontos. Então, o Sampaio Corrêa precisa vencer para se distanciar mais da zona ali de rebaixamento. Já o Vila vencendo, ele chega a 49 pontos. Ele entra no G4 e fica aí até o jogo, até o Juventude jogar, até o Criciúma, né? E o próprio Novo Horizontino, que com a vitória de ontem entrou no G4. Ou seja, vale muito esse jogo aí. Vale para o Sampaio Corrêa se distanciar da zona de rebaixamento. E vale também aí o time do Vila Nova entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. Claro que tem jogo na sexta-feira, tem jogo no sábado e tem jogo no domingo. E na segunda-feira também, aliás, tem jogo no domingo não, tem jogo no sábado e na segunda-feira, valendo ainda pela 29ª rodada do Brasileirão da Série B. Falar da Série A do Brasileirão para você que tá ligado com a gente. Ontem, pela 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, jogo remarcado, tivemos o confronto entre Corinthians e a equipe do Grêmio. Para quem gosta de jogo com muitos gols, que é o caso da minha pessoa, acredito que você que está assistindo esse vídeo aí também gosta muito, né? Pois é, o jogo ideal, né, gente? Jogo ideal, né, rapaz? Mas para quem torce para Grêmio e para Corinthians, ficaram preocupados aí com suas equipes, com a fragilidade, né, de suas equipes. O Grêmio começou muito bem, fez 2-0, parecia até que ia vencer o Corinthians em plena arena, né, com tranquilidade. Mas de uma hora para outra, rapaz, o Corinthians conseguiu um pênalti, e depois que o Corinthians marcou, né, com o Fábio Santos, esse pênalti que foi marcado e foi pênalti, né, para o Corinthians empatou em 6 minutos. Fez esse jogo, empatou e virou. Em 6 minutos tudo isso aconteceu. Brincadeira? Não, rapaz. Terminou o primeiro tempo 3-2 Corinthians. Na volta do intervalo, né? Quando todo mundo esperava que o Corinthians ia meter uma pressão ali para fazer o quarto, se tranquilizar, ia dificultar a vida do Grêmio. Não é que o Grêmio volta e empata e vira, rapaz, para 4-3? Pois é, virou para 4-3. E aí, novamente, o Corinthians foi para cima e conseguiu um empate em 4-4. Ou seja, jogão de bola ontem à noite, lá na Arena, na Neoquímica Arena, a arena do Corinthians. Jogão. Resultado ruim, principalmente para o Corinthians. Corinthians que, se vencesse o Grêmio, né, se afastava de vez da zona do rebaixamento. Com esse empate e com a vitória do Santos, que a gente vai falar já, o Corinthians ficou a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians tem 27 pontos, chegou a 27 pontos, só que o Santos venceu e foi a 24 pontos. O Santos tem 6 vitórias, o Corinthians também tem 6 vitórias. Ou seja, na próxima rodada, se o Corinthians não vencer o Botafogo, Goiás, Bahia e principalmente o Santos, se vencerem os seus jogos, o Corinthians termina a rodada 24 na zona do rebaixamento. Olha o perigo para o Corinthians, gente. Olha o perigo para o Corinthians. O Corinthians que ainda tem, além do líder Botafogo, que também está pressionado, precisa vencer para não ver cada vez mais perto, né? Cada vez mais perto o Palmeiras no seu retrovisor. O Corinthians, na 25ª rodada, o Corinthians tem um clássico no Morumbi contra o São Paulo. Jogo duro, né? Depois, o Corinthians pega, sabe quem? O Flamengo na Arena. Então, Botafogo, São Paulo, Flamengo. Olha os próximos 3 jogos do Corinthians. Meu amigo. E depois ainda tem o Fluminense no Rio. Fui dar uma olhada rapidinho aqui nos próximos 4 jogos do Corinthians. Botafogo, São Paulo, Flamengo e Fluminense. São os próximos 4 jogos aí do Corinthians. Que tem nesse intervalo aí o Corinthians que joga na semana que vem a semifinal, né? A semifinal da Copa Sul-Americana. Eu, se fosse a direção do Corinthians, Lucha, é o seguinte: coloca um time reserva contra,
para disputar a Sul-Americana, porque nesse momento o caldo está azedando no Campeonato Brasileiro. E não adianta nada o Corinthians ser campeão da Copa Sul-Americana e cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Adianta de quê? Não, eu estou na Libertadores, mas eu estou disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem sentido nenhum. Então, Corinthians, abra o olho. Abra o olho. Meu amigo Danilo aí do grupo Amigos da Resenha, eu venho falando para Danilo, o Corinthians está desdenhando do Campeonato Brasileiro, colocando time reserva aí para jogar, isso pode ser perigoso. Corinthians que não conseguiu até esse momento se afastar da zona do rebaixamento, que olha, que o Corinthians teve chance contra Goiás, agora contra o Grêmio, né? O Grêmio que não vence, na verdade, há muito tempo fora de casa. Há muito tempo o Grêmio não vence um adversário jogando fora da sua arena, no caso a arena do Grêmio, né? Mais uma vez, não venceu, mesmo estando vencendo e poderia ter sido pior, né? Poderia ter sido pior para o Corinthians, poderia estar só a 2 pontos da zona do rebaixamento. O Santos, isso tudo que eu falei, se deu devido à virada do Santos contra o Bahia na Arena Fonte Nova. O Bahia é outro time que também está assim. O Bahia tá a situação é mais grave do que a do Corinthians. Apesar de a diferença de Bahia e Corinthians ser só 2 pontos, né? O Bahia tem 25, o Corinthians tem 27. A diferença é só essa. O Bahia tá assim, eu quero disputar a Série B, Por que você está falando isso do Bahia, Cristiano? O Bahia vai até Curitiba e ganha do Curitiba de 4-2. O torcedor se enche de moral, aí olha na tabela, vamos pegar o Santos agora, que abre a zona de rebaixamento. É a chance da gente se livrar de vez dessa situação de rebaixamento. E o que é que o Bahia faz? O que é que o Bahia faz? O Bahia resolve perder em casa, né, para o time do Santos, se complicando demais na tabela de classificação. Já a gente vai dar uma passada aqui na tabela de classificação e eu vou explicar para vocês. E a situação do Santos melhorou demais aí, se pensando nas próximas rodadas. Para você ter uma ideia, o Bahia vai até o Maracanã na próxima rodada jogar contra o Flamengo. Ah, Cristiano, mas o Flamengo não está bem na temporada. Mas é jogo duro para o Bahia lá no Maracanã. Jogo muito difícil para a equipe do Bahia. Já o Santos tem na próxima rodada, dia 1º, na próxima rodada, né? Próxima rodada mesmo, porque o Vasco ainda tem nesse intervalo aí o jogo contra o América Mineiro na próxima segunda. Essa segunda-feira aqui que o Santos vai jogar contra o Vasco é numa outra segunda-feira. Passa essa segunda que vem na outra segunda, que é dia 1º de outubro, né? Dia 1º de outubro. Então o Santos tem mais um jogo direto aí, agora na Vila Belmiro. Possivelmente esse jogo do Santos com o Vasco, vai ser com portões fechados, que o Santos pegou 2 jogos de gancho aí, sem a presença de torcida, né? Devido a acontecimentos lá na Vila Belmiro, nos jogos do Santos. Então, a situação do Bahia é difícil. O Santos deu uma clareada. Tem o Vasco em casa. Se ganhar do Vasco, ele sai da zona do rebaixamento. E pode ser um jogo que o Vasco esteja fora da zona de rebaixamento. Porque o Vasco joga quinta-feira contra o Coritiba em São Januário. Ele vencendo esse jogo duro, difícil, mas se ele vencer esse jogo, ele chega a 23 pontos e fica 1 ponto atrás do Santos. E a 2 ali do Bahia. Eu não falo Goiás porque o Goiás ainda vai jogar, né? O Goiás joga contra o Flamengo. Então, do Bahia. Ou seja, se ele vencer o Coritiba e vencer o América Mineiro, que é um jogo atrasado, só ele sobe a casinha. No caso de 3 pontos, ele sai da zona de rebaixamento e vai jogar com o Santos fora da zona do rebaixamento. E aí é aquela coisa, gente. É jogo para quem tem o coração perfeito, né? Aliás, é jogo para ninguém assistir. Ninguém tem um coração perfeito nessa hora aí, menino. Não tem não. Essa hora aí é rezar para não passar mal, rapaz. Pelo amor de Deus, um jogo desse aí. Mas voltando pro jogo do Bahia com o Santos aqui, o Bahia se complicou, rapaz. O Santos deu uma aliviada, ainda está dentro da zona de rebaixamento, porque a diferença era 4 pontos. Vai continuar essa luta aí, tem que vencer o Vasco para sair da zona do rebaixamento, mas
Deixa eu ver aqui se com um empate, se o Goiás perder para o Flamengo, se com um empate o Santos sai. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Se o Goiás perder para o Flamengo, o Goiás fica com 25 pontos e o Bahia também com 25 pontos. O Vasco vencendo os 2 jogos, ele vai a 26 pontos. O confronto entre Vasco e Bahia, o Santos tem 6 vitórias, o Goiás tem 6, o Bahia também tem 6. O Bahia é menos 5, o Goiás é saldo menos 5. Só que nesse caso o Santos não sai, caso de empate na Vila, porque o Santos tem menos 17 de saldo. Menos 17 de saldo. Então, o Santos com um empate então tem que vencer. O Santos tem que vencer para sair da zona do rebaixamento. Rapaz, brinquedo não, né, menino? Não é brinquedo não. Esse jogo da Vila Belmiro promete demais. Ainda mais se o Vasco vencer os seus 2 próximos jogos. Então, nesta terça-feira, teremos aí a continuação da 24ª rodada, que foi aberta ontem com a vitória do Santos de virada por 2-1 sobre a equipe do Bahia. E você que fala aí, eu bate no peito, eu entendo de futebol. Entende não? Não entende não. Eu tô me colocando nesse meio também não entendo não. Porque assim, eu aposto, sou capaz de apostar com você, que você gritou assim, você torcedor do Bahia principalmente, agora nós nos livramos do rebaixamento. Vamos pegar o Santos na Arena Fonte Nova, vamos detonar o Santos. O Santos vem de derrota de 3-0, tá abalado, tá mexido. Esse tal de futebol, menino, é por isso que é tão apaixonante, né? Mas vamos falar do confronto entre América Mineiro e RB Bragantino, que acontece nesta noite. A bola rola às 9h30 agora 9h30 da noite, menino. Oh, meu Deus! Para América Mineiro e Bragantino, 9h30 da noite. Eita, Jesus Cristo! Vamos saber então das prováveis escalações das duas equipes, começando pelo América Mineiro, que é o mandante, né, o dono da casa. Fabian Bustos deve mandar a mesma equipe que iniciou contra o Cuiabá com apenas uma mudança. O Danilo Avelar foi expulso, está fora da partida. Éder deve ser o responsável por substituir Avelar na zaga americana. Então a provável escalação do América tem o Matheus Cavicchioli no gol, Ricardo Silva, Maidana e Éder. Matheus Henrique, Juninho, Breno, Martinez e Rodriguinho, com Felipe Azevedo e Mastriani na frente. Esse é o provável time do América Mineiro. O América Mineiro que precisa também desesperadamente da vitória para se aproximar ali, né? Principalmente com a derrota do Bahia ontem. O time do América Mineiro vencendo, deixa eu dar até uma bisoiada aqui, ele vai a 20 pontos e ele se aproxima, fica a 5 pontos ali do Bahia, né? Ainda tem muito campeonato pela frente. Já o Bragantino do técnico Pedro Caixinha, o time titular do Massa Bruta, terá mudanças em comparação com os 11 que iniciaram a partida contra o Grêmio. Aderlan, Elinho e Eduardo Sacha receberam o 3º amarelo e cumprem suspensão. O zagueiro Léo Ortiz teve um estiramento no músculo abdominal e também não joga. Andrés Hurtado é o provável substituto de Aderlan. Léo Ortiz deve ser substituído, na verdade, por Léo Realpe. No ataque, Sorriso e Thiago Borbas são prováveis substitutos de Elinho e Eduardo Sacha, respectivamente. Então, provável time do Bragantino tem Cleito no gol, Andrés Hurtado, Léo Realpe, Lucas Rafael e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadson e Lucas Evangelista, Sorriso, Vitinho e Thiago Borbas na frente. Esse é o provável time do Bragantino. Bragantino que está naquela parte de cima da tabela, né? Bragantino, se vencer esse confronto, o Bragantino entra no G4. Ele assume a 3ª colocação ali, pelo menos até Flamengo, até o Grêmio, né? O Grêmio já jogou, então ele entra no G4. Ele entra no G4 ali e não sai. Ele pode cair para a 4ª colocação se o Flamengo vencer o seu confronto contra o Goiás, que será amanhã na quarta-feira. Então, jogo importante também para o Bragantino. Se o jogo é importante para o Goiás, aliás, para o América Mineiro, né, que pode aí ficar a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento, para o time do Bragantino vencer e entrar no G4 e pelo menos nessa rodada não sair mais. Aliás, não sair, né? Pelo menos
no complemento aí dessa 24ª rodada do Brasileirão. Então é isso, gente. Classificação aqui do Brasileirão a gente passa amanhã, né? Que amanhã tem mais jogos. A gente passa amanhã para vocês com mais detalhes, porque amanhã tem 3 jogos. Goiás e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza. A gente volta amanhã então com notícias, com informações desses jogos e as demais informações da quarta-feira esportiva no Brasil e também pelo mundo, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Se gostou, deixa o joinha, comente, compartilha aí com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Claro, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque ajuda também demais, né? Pois é, sininho de notificações, vá lá em todas, marque em todas, para que vocês não percam nenhum vídeo. Sempre que postarmos aqui um vídeo, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no canal. Ó, às 18 horas tem mais vídeo, viu? Tem o vídeo de fechamento aqui do dia desta terça-feira, com as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil e do mundo também. Beijão no coração, abraço para vocês também e até daqui a pouquinho às 18 horas com as nossas informações. Tamo junto!